Hoje nós vamos falar sobre a busca binária, né? O principal objetivo é a busca binária, só que eu preciso, antes de entrar em busca binária, falar um pouquinho sobre a busca sequencial, como é que ela funciona. Então assim, dada uma matriz M com 5 elementos, né, eu fiz aqui uma busca sequencial bastante simples para a gente ver como é que funciona. Então, o programa solicita buscar qual número, né, e solicita aqui então a variável busca para o usuário. Vamos supor que tenha sido o número 10 que o usuário digitou. Então, a busca vale 10. Em seguida, nós entramos num laço de repetição que vai percorrer toda essa matriz, verificando se ele encontra nessa matriz. Então, o laço de repetição aqui, para C, que começa com 1, vai executar enquanto for menor ou igual a 5, de 1 em 1. Tá? Então, se busca, que vale 10, for igual à matriz indexada em 1, que é 8, no caso aqui, não é igual. Então, volta lá para cima de novo, C fica valendo 2 agora. Tá? Então, busca é igual a matriz indexada em 2, que é 7? Também não. Então, volta lá para cima, C fica valendo 3. Agora, busca é igual a matriz indexada em 3, que é 10? Sim. Então, o primeiro valor que ele mostra aqui, ó, é o valor de busca, ou seja, 10. Então, 10 foi encontrado na posição C, que é na posição 3. E assim por diante. Ele continua, né, pesquisando. Se tiver um outro 10 na matriz, ele vai estar mostrando. Agora, o que é o interessante dessa matriz aí, desse tipo de busca sequencial? Nós temos que calcular o tempo que isso demora, como isso funciona, tá? Então, para verificar assim o quanto esse algoritmo é eficiente. Então, vamos analisar aqui. A matriz está fora da ordem, né? E eu tenho 5 elementos para procurar. No caso aqui, foi dado um valor que está na terceira posição, então ele usou 3 tentativas para encontrar o valor. Mas, se o usuário tivesse digitado, por exemplo, o número 30, ele conseguiria achar somente na última tentativa, na quinta, né? Então, qual o custo máximo e qual o custo médio de uma busca sequencial? No máximo, será quantas tentativas? 5, né? Então, se eu tiver uma busca, por exemplo, de 4.000 clientes, e for fazer uma busca desse tipo aqui, eu posso ter 4.000 tentativas para depois achar o cliente, se o cara estiver lá no final da lista, né? E, em média, né, porque pode estar no começo, pode estar no fim, então a gente tem que calcular mais ou menos o custo médio. Então, em média, seria 2 tentativas e meia, 2,5 tentativas. Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? A busca binária, então, a gente pode imaginar mais ou menos de onde surgiu isso aí. Vamos supor que eu tenho um jornal aqui na mão e quero fazer uma busca de um assunto que eu sei que aconteceu, mas o jornal não tem página e não tem índice. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que abrir o jornal na primeira folha e verificar. Está aqui? Não. Segunda folha. Está aqui? Não. E assim por diante, né? Então, quando eu vou pesquisar num jornal que não tem índice e não tem páginas, e eu não sei aonde que está o conteúdo, então eu vou pesquisando de um a um, como aconteceu com a busca sequencial. Já a busca binária, a sua eficiência se dá pelo fato de nós termos uma coisa ordenada. Por exemplo, vamos supor que aqui seja um livro, então, e eu quero localizar a página 30. Então, eu abro o livro no meio e verifico, a página 30 está para frente ou para trás da onde eu abri? Está para frente. Então eu ignoro essa parte aqui e agora a minha faixa de pesquisa é apenas essa. Aí eu abro de novo no meio
e verifico, está para trás ou para frente? Para trás. Então eu ignoro essa parte e vou pesquisar aqui, abrindo no meio. Então a busca binária sempre é assim. Sempre vai estar abrindo no meio, né, dividindo em duas partes, por isso binário, duas partes, e localizando se o que eu quero encontrar está para frente ou para trás. Repito, cuidado, porque a busca binária só é possível quando a matriz está ordenada, como nesse caso aqui, tá certo? Então, fazendo aqui sem pensar em algoritmos mesmo, só como a coisa acontece, né? Então, tendo essa matriz aqui, o início é 1 e o fim é 5. Isso significa que eu tenho todas essas páginas aqui para pesquisar. Aí eu encontro o meio. Para encontrar o meio, eu pego aqui o 5 mais 1, que dá 6, divido por 2, que vai dar 3. Então, o meio é 3. Sempre essa divisão é uma divisão inteira, tá? Então, o valor aqui é 8. O que eu quero encontrar? Está para frente do 8 ou para trás do 8? Vamos supor que está para trás. Então, o fim que antes era 5, se eu sei que o que eu quero achar está para cima, então o fim pode ser 2. Então, o fim aqui passa a ser o meio menos 1. O fim passa a ser 2. E aí, então, em vez de 5 elementos para pesquisar, eu tenho agora apenas do 1 ao 2 para pesquisar. E esse processo de sempre estar dividindo no meio vai se repetindo, né? Até encontrar o valor ou até que o início seja maior que o fim. Aí não tem mais o que pesquisar, tá certo? Então, seria mais ou menos isso aqui. Primeiro eu encontro o meio. Meio é igual a início mais fim, divisão inteira por 2. E aí eu verifico se o que eu quero encontrar, vamos supor, eu quero achar um 7, o meio é 3. Então eu quero verificar se o que eu quero encontrar está antes ou depois do meio. Então eu faço uma verificação da seguinte maneira: se a matriz indexado, se busca está para frente da matriz indexada em meio, matriz no meio, o que eu quero encontrar está para frente. Então, se o que eu quero achar está para frente, então o que vai mudar é o início, porque o início não vai mais ser 1, vai ser do meio para frente. Então, o início vai ser meio para frente, meio mais 1, tá? Se não, o que vai mudar, como nesse caso aqui, ó, que eu tinha feito o exemplo, quem mudou foi o fim. Então, fim vai receber meio menos 1. Tá? Isso aqui, né, de encontrar o meio e verificar se está para frente ou está para trás, vai acontecer repetidamente até encontrar. Então, isso significa que tudo isso aqui tem que estar dentro de um laço de repetição. No caso aqui, eu vou usar o do while. Ok? No caso aqui, eu tenho que configurar a matriz aqui, por exemplo, de dizer que início é 1 e fim é 5. Dessa forma eu configuro o tamanho da minha matriz, né? Eu posso ter uma matriz, por exemplo, que começa com 0 e vai até 30, 90, né? Então, vamos fazer um pré-teste aqui para ver como é que isso aí está funcionando. Então, início começa com 1 e fim é 5. Aí, vamos supor que aqui, nessa solicitação de busca aqui, o usuário tenha digitado um valor para encontrar, por exemplo, o valor 10 novamente, né? Então, busca é 10. E aí ele entra nesse laço de repetição aqui e encontra o meio. 1 mais 5 dá 6, dividido por 2, 3. Então, o meio é 3. Ele começa localizando pelo meio. Então, busca, que é 10, é maior que a matriz indexada em 3? 10 é maior que 8? É. Então, início recebe meio mais 1. Início recebe meio mais 1. Então, agora é 4.
Isso significa que antes eu tinha para pesquisar do 1 ao 5, agora eu tenho para pesquisar do 4 ao 5 só. Então, mais da metade da lista já foi eliminado de cara. Ok. Aí ele chega no final, volta para o início de novo, né? Ainda não fiz a condição de quando vai parar, né? Mas tudo bem. Então, início mais fim agora, início é 4, fim é 9. Divido por 2, uma divisão inteira, vai dar 4. Então, o meio é 4. Então, agora, busca é maior que o elemento na posição 4, que é 10? Então, o valor 10 é maior que 10? Não, não é maior. Então, ele vai entrar no else. Fim recebe meio menos 1. Fim recebe o meio menos 1. Então, aqui a gente já pode ver que foi feito duas tentativas. E a matriz vai parar, né, o algoritmo vai parar por duas razões. A primeira, o início é maior que o fim, ou seja, os números de página foi sendo dividindo no meio, que chegou a um ponto que não tinha mais nada para pesquisar entre os dois, entre o início e o fim. Acabou, né? E a outra situação que faz o algoritmo parar é que a variável, né, a matriz indexada em meio é 10 e o que eu quero buscar é 10, ou seja, achou. Então ele faz parar. Por isso nós temos que configurar essas condições aqui que fazem a matriz parar de pesquisar dentro desse while. Então seria assim, para parar, vai executar enquanto busca for diferente de matriz indexada em meio. Então, vai executar enquanto é diferente, porque a hora que for igual para, porque já encontrou, né? E a outra situação, né? Para ele continuar a pesquisar, também precisa de fim menor que o início, ou deixa eu colocar em ordem, né? Início maior que fim. Então, nessas duas situações, ele para de pesquisar. Bom, agora com desse jeito que funciona a matriz, a eficiência desse algoritmo, como é que a gente faz para verificar a eficiência? Porque assim, numa matriz de 5 elementos, ele usou duas tentativas, ou seja, enquanto a matriz sequencial levava no máximo 5 tentativas, esse aqui pode ser um valor bem menor que isso. Então, para saber a média disso aí, a gente teria que fazer log, né? O custo médio desse algoritmo é log do número de elementos da matriz na base 10. Tá? Então, calculando então o log de 5 na base 10, dá 0,69. Lembrando que nosso algoritmo aqui localizou em duas tentativas, ou seja, ele teve um rendimento ruim ainda. Isso significa que, na média, ele consegue com 0,69 tentativas, ou seja, já na primeira tentativa ele já encontra na média, né? Mas, nesse caso, como o algoritmo a matriz é pequena, e o que nós tentamos localizar aqui foi uma tentativa ruim, encontrou com duas possibilidades. Quanto maior a matriz, mais rápido é de encontrar. Então, por exemplo, calcule aí vocês, né, vamos calcular depois, se nós tivéssemos uma matriz, por exemplo, com 1 milhão de registros, quanto que isso levaria? Então, como vocês podem ver, vou mostrar a calculadora aí para vocês, a log de 1 milhão de registros daria 6 tentativas.